Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, chegando aqui pra gente atualizar o bastidor do Inter, o vestiário que foi depois da perda do título do Campeonato Gaúcho. Tem bastante coisa pra gente falar. O técnico Paulo Pezzolano e o presidente Alessandro Barcelos não pouparam palavras para reclamar do que foi essa final, principalmente contra o Grêmio, em relação à arbitragem. Jogadores também bem incomodados, Alan Patrick, Gabriel Mercado. Teve até a discussão de um jogador que agora eu acho que demonstrou ainda mais que tem que deixar o Internacional e discutiu com torcedores aqui na saída do Beira-Rio. Tem bastante coisa pra gente falar aqui, também análise do que foi o jogo, o Inter entendendo que sim precisa evoluir e melhorar em diversos aspectos, e eu vou falar sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu já deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E esse conteúdo sempre com o apoio da KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas, a melhor do Brasil. Aproveita e vai no link aqui que está na descrição, no primeiro comentário fixado, aliás, para tu te registrar lá na KTO, tá? Bom, gente, vamos lá. O Inter perdeu o título gaúcho pro Grêmio aqui no Beira-Rio, empate 1-1, tinha perdido a ida por 3-0, a gente sabia que era muito difícil. Vários fatores também colaboraram para isso, além do jogo que o Internacional fez nessas duas finais. Depois da partida, o técnico Paulo Pezzolano falou em entrevista coletiva. Ele reconheceu que o Inter fez, em alguns momentos, uma partida aquém do que se esperava, principalmente na questão das oportunidades de gol, que o Inter teve muitas chances de gol e não converteu, que o Inter arrematou muitas vezes, mas não foi efetivo, e que esse foi o principal fator, talvez, para não chegar mais próximo aí de reverter o placar. Ele disse que o Grêmio fez um jogo que servia a ele de saída, de contra-ataques, mas que ele está orgulhoso de estar defendendo esse escudo e também do torcedor do Internacional, que a torcida do Inter merecia tudo e a torcida está de parabéns pra caramba, segundo o técnico Paulo Pezzolano. Ele disse também que é um erro geral, que o Inter tem errado e pecado em detalhes, que se a gente for ver os gols que o Inter toma, são detalhes que o Inter está cometendo alguns erros e que isso tem que ser ajustado porque isso tem custado muito caro à equipe nesse início de temporada. Sobre o que pode afetar essa perda do título gaúcho, ele disse que o resultado em si afeta, que óbvio que a equipe queria ganhar, por isso é todo mundo muito autocrítico dentro do vestiário, mas tem que arrumar esses detalhes. E aí, sobre o detalhe do gol, por exemplo, do Grêmio de escanteio, ele disse, o gol que a gente sofreu de bola parada, a gente não pode sofrer, e já havia sido falado sobre esse tipo de lance. Tá? Depois ele até chega a dizer que o Inter começou bem o jogo de hoje, que tinha um time que queria ganhar e virar o jogo, mas também tem outro time do outro lado e que o Inter teve oportunidade e não aproveitou. E aí o Paulo Pezzolano fez algumas reclamações bem fortes à arbitragem, tá? E eu quero mostrar elas aqui para vocês na íntegra, para não ter nenhum tipo de alguma chance de eu esquecer algo que o Pezzolano falou. Não, foram duras críticas, falando que se queriam entregar a taça, que entregassem logo, daí ele não precisava ter vindo aqui e ter perdido, entre aspas, 2 finais de semana que ele poderia, por exemplo, estar com a família dele. Olha só o que disse o técnico do Inter. Tudo isso, né? Depois falarão vocês verão todos os detalhes que hubieron nos dos jogos. Foi inacreditável, eu nunca lo vivi. Eu não sabia que o campeonato era para eles. Se não falava, ficava em casa, fico com minha família, não perdemos o tempo aqui, que tem a taça, pronto. Mas a realidade foi essa. Sim. Jogo legal, jogo leal, bien cobrado, lo ganamos nós. E isso está. E isso é a realidade. E não é excusa, Já falam excusa, desculpa, não é. Não é. Time que quería ganar el juego, quería virarlo, ¿sí? Y hicimos todo lo posible. Mas también tiene otro time ahí enfrente, no es fácil, ¿eh? Mas tuvimos la oportunidad, no hicimos. Después, de nuevo, colaboraron para él porque no le daba, con el 3-0 no le daba, ainda faltaba más. Si hacíamos ese penalti, ¿qué acontecía? Ay. Y después dan el penalti, lo llaman del VAR para dar el penalti cuando ya faltan, ¿qué? 5 minutos. Y el vermelho, es brincadeira, ¿eh? É brincadeira. Isso ainda fica mais bravo ainda. Isso tinha que acontecer no primeiro tempo, era vermelho e pênalti. Mas... Aí então
o técnico do Internacional, Paulo Pesolano, reclamando bastante em relação às duas arbitragens, né? Do jogo de ida, que ele já tinha reclamado bastante no final de semana passado lá pelos erros na arena, e no jogo de hoje também, principalmente em relação ao pênalti claro que todo mundo viu que o Alan Patrick sofreu. O árbitro Rafael Klein também viu, mas acabou indo pro VAR e voltando atrás. E depois, quem também falou bastante sobre o assunto e reclamou foi o presidente Alessandro Barcelos, que concedeu uma entrevista coletiva, e eu quero aqui mostrar para vocês o que foi dito pelo presidente, que também foi bem forte em relação à arbitragem e também sobre o que foi dito por dirigentes gremistas nas últimas horas, de que havia um condicionamento por parte do Inter, da imprensa que cobre o Inter, e o presidente se manifestou. Olha só o que ele disse. Mas confesso para vocês, e falava isso quando chegamos, que a chegada hoje no Beira-Rio foi algo emocionante. O torcedor estava nos esperando, acreditando e apoiando. Então, é preciso fazer esse registro como, sim, um momento importante. Mas o outro momento que também não vamos esquecer foi o momento que coroou. Coroou, na minha opinião, o gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul. O que aconteceu no primeiro jogo e o que aconteceu hoje também jamais será esquecido. Todos vocês acompanharam, muitos comentaristas de arbitragem corroboraram, e a maior, talvez, surpresa não, mas a cereja do bolo, foi quando é divulgado o áudio do VAR da primeira partida, e se tem ali uma claríssima informação de que o jogador do Internacional foi com o rosto no cotovelo do adversário. Sendo que no próprio áudio diz choque forte, choque violento. Além disso, uma marcação de um cartão amarelo que foi retirado pelo VAR. E além disso, um lance no início do jogo, de falta claríssima, a nosso favor, com segundos de jogo, e uma tentativa de impedir o nosso zagueiro de chegar na bola. Esse foi o episódio que desequilibrou com a expulsão, por óbvio que não aconteceu a nosso favor. Na nossa opinião, precisa ser registrado. E aqui, é sempre ruim a gente falar de arbitragem, chegar num momento desses, mas é impossível não falar disso, quando, fato posterior a isso, há movimentações para continuar, e continuou-se assim, buscando um condicionamento da arbitragem. A ponto de, um dia antes do jogo, termos dirigentes colocando a responsabilidade, de forma muito clara, no Internacional, e principalmente no jornalismo. Eu vou ler para vocês aqui a declaração para não dizer que eu estou mentindo. O que aconteceu é que, diante de um lance normal de jogo, que o jogador do Inter tomou uma decisão errada, após tivemos uma ação orquestrada por parte do adversário, dos identificados e jornalistas. E eu não vi, me perdoe, meus amigos, convivo com vocês todos os dias, um levante daqueles que representam a classe jornalística para condenar esse tipo de frase. E digo mais, e presto aqui a minha solidariedade oficial em nome do Internacional ao Carpinejar, que expressou sua opinião. A sua opinião, como todos têm o direito de expressar. E foi ameaçado de morte. Espero que o Ministério Público apure e encontre os responsáveis, porque isso é inadmissível. Esse foi o clima bélico que foi criado. E esse clima bélico está dentro de todo um contexto que deixa, como eu disse no início, este campeonato como o gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul. Lamentável, mas foi isso que nós vimos, e esse é o desfecho do que aconteceu. São fatos que corroboram, inclusive, com a atuação do árbitro hoje, de não marcar um pênalti que ele deu no campo. Aliás, a orientação do VAR era decisão de campo, vamos priorizar. O que ele fez? Não priorizou a decisão de campo. O árbitro estava em cima do lance e marcou o pênalti. E não só cancelou o pênalti, como foi lá e deu um amarelo, que não é objeto do VAR, né? O objeto do VAR é vermelho. Aí o VAR deu um amarelo. No outro jogo o VAR deu um amarelo, não deram. Nesse o VAR deu um amarelo. E aí, como diz, com requinte de crueldade, aos 35 do segundo tempo, marca um pênalti. E erra também. Vamos falar, erra. Era talvez para cartão amarelo. Mas aí, como já estava muito feio, ele vai lá e dá o vermelho, para tentar limpar um pouco a barra. Então, meus amigos, eu sei que é muito ruim para quem faz futebol, para quem principalmente não teve o êxito de ganhar um Campeonato Gaúcho, mas eu acho que era importante fazer essa manifestação, porque esse é o sentimento das pessoas que vieram aqui hoje, da nossa torcida, das pessoas que assistiram esse campeonato. E então o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, reclamando bastante também da arbitragem, da federação e de como o outro lado, o lado do Grêmio, se portou nessas finais. O presidente também falou sobre outros assuntos, por exemplo, o transfer ban que o Inter sofreu na última sexta-feira. Ele explicou que o Inter pagou o Krasnodar da Rússia lá daquela última parcela do Wanderson em dezembro, por algumas questões da guerra entre Rússia e Ucrânia, algumas instituições e bancos
não poderiam operar o câmbio, e aí o pagamento retornou para a conta do Inter, mas ele garantiu que o Inter vai resolver isso nas próximas semanas, até porque Transferban impossibilita o Inter de registrar novos jogadores, e a gente sabe que o Inter está procurando reforços até a janelinha aqui da CBF que fecha no dia 27. Inclusive ele disse que o mercado está com valores bem inflacionados, que tentou alguns jogadores, mas a realidade financeira do clube não permitiu, e que sabe que o Inter tem que se reforçar nessa janela interna, e ele disse que o Inter vai trazer reforços nesta janela interna, tá? Nenhum jogador do Inter falou na zona mista do Beira-Rio, todos saíram em silêncio. O Inter disse que os jogadores não queriam falar e não iriam falar, obviamente muita revolta, mas também pela perda do título. O único que falou foi o Alan Patrick na saída do intervalo, tá? E o Alan Patrick, ele disse uma frase muito forte: estragaram a final de 2026, eu não tenho mais nada a falar aqui. Foi a única frase que a gente ouviu do grupo de jogadores do Inter. Até o Juliano Machado captou o Gabriel Mercado na saída do estacionamento, ele atendeu alguns torcedores e também estava incomodado, fez aquele gesto em relação à arbitragem também. E teve uma cena bem patética que o Juliano também flagrou no estacionamento, do Cleiton Sampaio, zagueiro que, vamos lá, não está nos planos do Inter, não vai ficar... Foi um erro da direção, 7 milhões para um jogador do AVS de Portugal que tinha subido da segunda para a primeira divisão. Tudo errado em relação ao Cleiton Sampaio, o contrato até 2028 nem relacionado estava. E ele estava saindo do Beira-Rio e acabou discutindo com alguns torcedores, tá? Não vou aqui fazer juízo de valor porque ele estava com uma criança ali, acho que era filha dele, eu sei que ninguém tem sangue de barata, mas, pô, cara, se preserva, entendeu? Tu já tá na bola 8, ninguém te quer aqui... Se preserva, entendeu? Não entra nessa. E acabou sendo uma cena chata ali também que acabou acontecendo. Bom, o Inter agora se representa amanhã, pensa no Galo, tem jogo quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, precisa vencer a primeira dentro da competição urgentemente. O Inter ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro e tem esse jogo tão importante na quarta-feira. Mas de vestiário do Inter foi basicamente isso aqui no estádio Beira-Rio, tá certo? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece de deixar teu like no vídeo, te inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada, tá bem, gente? Beijão para todo mundo, uma boa noite e um bom descanso. Tchau!